Central de Cancelamentos Moraes, bom dia, em que posso cancelar? Olá, queridos, espero que estejam todos bem. Se você tá vendo pelo IGTV, novamente, também tem um canal no YouTube que eu postava um tempo, agora que eu estou voltando. Então se inscrevam lá, deixem seus likes para me ajudar, o nome também é Zal Moraes. E se você tá vendo pelo YouTube, me segue no Instagram, que o arroba também é Zal Moraes, tudo é Zal Moraes. O tema de hoje é um pouco polêmico. Hoje vamos falar da famosa cultura do cancelamento. O que é essa bendita, para quem não sabe? O nome popular que se deu porque a gente sempre conheceu como boicote ou linchamento virtual. Ela também está diretamente ligada ao que a gente chama de close errado. O que é o close errado? É quando você fala alguma coisa que não é bem vista perante a um grupo específico de pessoas, e essas pessoas começam a apontar isso para você e passam a te cancelar, ou seja, elas te boicotam, você vai sendo alvo de vários ataques de ódio, do hate, né, que a gente chama. Então, de maneira geral, eu vou tentar fazer algo bem didático para vocês sobre o que, na minha opinião, não deve ser cancelado e o que deve ser cancelado, mais ou menos isso, um manual do cancelamento. Começando, o que não deve ser cancelado, na minha opinião. Um dos problemas da cultura do cancelamento é ligado também ao linchamento virtual. Alguém pega uma fala de uma pessoa, ou pior, inventa um boato sobre uma pessoa, espalha um boato sobre uma pessoa sem ter a certeza, e essa pessoa é alvo de ódio. Esse é um dos perigos mais graves da fake news. Um caso que a gente pode citar, não sei se vocês se lembram, é da Fabiane de Jesus no Guarujá, que ela foi acusada de praticar magia negra e sequestro com crianças, porque alguém a confundiu com um retrato falado que viram por aí em algum lugar e ligaram o retrato falado automaticamente a ela. Alguém espalhou isso, as pessoas simplesmente acreditaram que eram ela e, sem qualquer prova, espancaram ela até a morte. Foi filmado, viralizou. Depois descobriu que o retrato falado era de um crime realizado em 2012 que não tinha nada a ver com o caso. Então, uma inocente foi morta devido a um cancelamento virtual, um linchamento, e esse é um dos casos mais graves que a gente pode citar. Esse caso, apesar de não ser exatamente o que é a cultura do cancelamento hoje, ele mostra o quão perigoso e grave ele pode vir a se tornar. Eu acho que assim, a ferramenta principal de cancelamento hoje é o Twitter, porque ela é a que mais gera repercussão rápida. Exemplo clássico de cancelamento: a pessoa pega um post, um tweet do famoso de 1933, quando a pessoa tinha 15 anos, e fala: ah, olha aqui a linha de pensamento do fulano. Vamos voltar no meu vídeo da semana passada. Você pensa igual a você pensava 10 anos antes? Fica a reflexão. Então, qual é a legitimidade de se pegar um post antigo de uma pessoa para argumentar que ela é assim? Muita gente ainda pode não ter mudado, óbvio. A gente sabe que tem exemplos claros aí de pessoas que não mudam, continuam a mesma coisa. Mas, de maneira geral, espera-se e o que se objetiva é que as pessoas evoluam, né? É isso que a gente quer. Isso aí eu já acho bem raro. Então, por favor, não cancelem pessoas com tweets antigos. Um exemplo que a gente teve esse ano, que eu acho assim que exemplifica muito bem a cultura do cancelamento, foi o Big Brother Brasil. Todo mundo naquele programa foi cancelado por alguma razão. E o hate era tão grande que, às vezes, em alguns casos, uma fala da pessoa é usada até hoje, como argumento quando quer criticar aquela posição. Eu não tô falando que a fala dessas pessoas foram certas, ou que as pessoas não têm responsabilidade, mas eu vou chegar nesse assunto também. Por exemplo, o Babu teve diversos discursos dele que eu achei ótimo e teve diversas atitudes dele que eu não concordei. Em nenhum momento, ou ainda mais agora, eu desejo que o Babu morra, perca sua carreira, não tenha emprego, que os filhos dele fiquem doentes, que são coisas que as pessoas canceladas escutam na internet. Aliás, leem na internet. Caso alguém não tenha assistido Big Brother, eu vou resumir. Teve uma questão muito forte esse ano do feminismo. Teve uns caras que tiveram um monte de atitudes machistas e o Babu foi o único que falou pra eles: olha, cara, não é bem assim, não tá certo isso, as meninas têm razão. Falou sobre o local de fala, só que também teve uma festa que ele usou o termo viadinho como ofensa. Eu, particularmente, quando escuto isso, me sinto ofendido. Sou, sim.
Mas a partir do momento que você usa pra chamar uma pessoa hétero de viadinho, como se isso fosse um xingamento, eu me sinto assim ofendido. Naquele dia eu fiquei com muita raiva do Babu, mas ainda assim não quero cancelá-lo. Então, e assim aconteceu com a maioria dos participantes, salvo alguns que realmente não tinham salvação, que até hoje continuam não aprendendo nada. A grande maioria permaneceu nesse eixo de equilíbrio, ao meu ver, que tiveram posicionamentos certos e falas close errado, e que ainda assim são alvos de cancelamento até hoje. Então, eu acho isso muito perigoso. Esses dias eu vi no Twitter que alguém pegou uma imagem de conversas, de prints, de uma pessoa na conversa no inbox do Instagram falando uns termos muito racistas, bem absurdos mesmo, tão absurdos que não pareciam verdade, parecia tipo muito montagem. E aí a pessoa escreveu: bora lá denunciar essa racistinha de merda. Primeiro de tudo, eu entrei no perfil da pessoa, abri o story e ela tava lá falando que não era ela, que isso era uma montagem, que já estavam indo na polícia fazer o BO, porque não é a primeira vez que fazem isso. É verdade? Não sei. Mas na dúvida, eu não fiz nada. Porque quem sou eu para provar que aquilo é verdade ou não? A pessoa pode ter sido, sim, super racista, super criminosa, merece pagar por isso. Porque e se não for verdade? Porque alguém inventou algo ao seu respeito e as pessoas estão te odiando, falando que você tem que morrer, falando que você é isso, você é aquilo, denunciando o seu perfil. É muito perigoso isso. Eu acho que a gente tem que ter muita cautela antes de começar a levantar esse tipo de movimento. O que eu vejo muito hoje é que as pessoas querem itar em cima disso. Itar é tipo assim, ganhar like, ficar famoso, ter um post seu com muito engajamento em cima de um ódio alheio. Isso movimenta a rede e movimenta o perfil da pessoa, então para ela é ótimo. Rola-se aí um tribunal da internet em que praticamente ninguém tem perdão. Agora vamos falar do que eu acho plausível ser cancelado. Para começar a falar sobre aquilo que eu acho que não é bacana a gente apoiar essas ideias, que merecia de fato um cancelamento, eu vou ler alguns termos. São vários termos ligados a determinada coisa. Eu vou ler só alguns e vocês reflitam aí se vocês já viram recentemente em algum lugar. O culto da ação sem reflexão intelectual prévia, ou seja, você age antes de pensar. Ou seja, você lê uma notícia, você escuta alguém falar alguma coisa, em vez de você parar e ter o seu senso crítico de pensar, nossa, será que isso é verdade? Você fala, nossa, é verdade, que absurdo, né? Onde já se viu? Outros pontos ligados aqui a essa coisa. Racismo e xenofobia. Xenofobia é aversão a outras nacionalidades. Machismo, desdém pela mulher e intolerância com hábitos sexuais que fogem da heteronormatividade. Ou seja, homofobia e tratar a mulher com machismo, né? Comentários como chamar parlamentares de porca porque é uma pessoa gorda. Então, assim, não sei se vocês estão associando a um certo movimento por aí. Essa aqui é muito boa. Emprego de vocabulário empobrecido para limitar raciocínio crítico. Lembra alguém que tem sempre fala rasa para explicar as coisas? Não explica as coisas na verdade? Alguém que parece um tiozão de churrasco conversando numa coletiva de imprensa. Não sei se vocês conseguiram ligar a uma realidade parecida ao que a gente vive, se conseguiram fazer alguma associação, mas na verdade, todos esses itens que eu li aqui, eles são itens do fascismo. Foi um governo totalitário que basicamente predominava nação e raça acima de valores individuais. Ah, esses dados eu tirei da revista Super Interessante, tá no site deles. Por que eu fiz esse gancho aqui? Esse é um tipo de atitude que, na minha opinião, a gente tem que cancelar. A gente tem que cancelar quem faz esse tipo de coisa, a gente tem que cancelar quem defende esse tipo de coisa. Esse é um tipo de pessoa que merece o cancelamento. Entra naquela questão que eu falei do outro vídeo, que tinha uns três grupos, né? O desconstruído, o que pode ser desconstruído e o que não adianta, que eu já lavei as mãos. Essas pessoas que praticam isso são essas daqui. O problema é a forma como isso é feito. Como a gente cancela alguém, a gente não deve colocar essa pessoa em evidência, porque foi o cancelamento das atitudes do atual governo que levou ele ao poder. Porque esse cara tá há 30 anos em carreira pública, apesar de não ter feito nada efetivo. Na minha opinião, por que só agora ele conseguiu a liderança mais alta do país? Porque cada vez que ele falava um absurdo, ele era cancelado. Tudo bem que na época, antigamente não tinha às vezes, né? Então, tô falando mais de agora.
ele era cancelado, isso era inflado e ele era divulgado. O cancelamento é uma propaganda da pessoa, querendo ou não. Quantas vezes você abre o Trend Topics no Twitter ou vê num site de fofoca sobre alguém que você nunca tinha ouvido falar, aí você vai lá, se informa sobre aquela pessoa, você passa a conhecer ela pelo cancelamento dela. A gente acaba dando voz, dando espaço a essas pessoas e pessoas que pensam igual, que concordam com esse tipo de atitude absurda, finalmente se reconhecem em alguém, se finalmente enxergam um representante. E aí pronto, temos quem temos hoje no governo. Então, Azal, então você acha que a gente deve fazer o quê? A gente não deve apontar as falhas de políticos como ele? De forma alguma, eu acho que isso deve ser feito sim. Hoje, principalmente pela pessoa já estar no poder, tem que ser apontados os erros, mas estou falando de pessoas que ainda não chegaram lá. E já que estamos no assunto do atual governo, sabemos também que o mesmo foi eleito à base das fake news. Notícias como a mamadeira de piroca, ideologia de gênero nas escolas, coisas que a gente sabe que não existe, mas pessoas preferiram acreditar porque era conveniente. Não são só pessoas que espalham as fake news, tem também os robôs da internet. Perfis robôs que são programados para sempre deixar os assuntos, as fake news, não só para espalhar, mas por como deixar eles em alta. Para que isso aconteça, alguém tem que bancar esses robôs. A investigação da Polícia Federal descobriu que uma rede famosa de academia aqui no Brasil, muito frequentada pelo público LGBT, incluindo eu, é e foi uma das principais patrocinadoras dessa rede de fake news que ajudou a eleger o atual governo esse que é conivente com todos os itens do fascismo que eu falei aqui. Ou seja, o meu dinheiro, de uma certa forma, no final, se transformou em uma madeira de piroca. Vocês entendem o que eu tô falando? A conexão disso? E qual foi a polêmica que isso virou? De gente que achava que todas as pessoas deveriam cancelar a matrícula nessa rede de academias e de gente que não achava que isso não era justo com os funcionários, que isso não era justo com quem trabalhava. Eu entendo perfeitamente a questão dos funcionários. Mas isso foi discussões que eu tive, inclusive, com pessoas que eu gosto. Mas a gente tem que aprender que o ato de cancelamento, neste caso, também é um ato político. Quando você diz não apoio o atual governo, não apoiar não é simplesmente você não ter votado nele. Na minha opinião, você tem que não ser conivente com as ações que o mantêm ali. Vou cancelar todas as pessoas e empresas que votaram ao governo? Não. Porque existem casos, porém, uma coisa é votar, outra é criar uma rede criminosa de notícias falsas a fim de eleger um candidato. E isso é crime. Então, uma empresa que comprovadamente esteve envolvida em crime, não vou apoiar. E sim, vou cancelar a minha matrícula. Principalmente os LGBTs, porque todo mundo tá careca de saber que esse é um grupo que é sempre alvo de críticas do atual governo. Que desde os primórdios, quando era apenas um deputado, sempre teve discursos de ódio em relação a isso. Existem outros viés que têm que ser analisados também. Por exemplo, na realidade de São Paulo, essa academia, em algumas regiões, só tem ela presente. Eu vou cancelar a pessoa que continua malhando lá? Não, porque a gente tem que entender também alguns lados, né? Agora, a pessoa LGBT que mora no centro de São Paulo, tem milhões de outras academias lá e continua escolhendo malhar nessa, mesmo depois de tudo isso, eu vou cancelar? Também não vou cancelar, porque também entendo a situação do pessoal, algum motivo ela deve ter, só que sim, vou me decepcionar. Não vou deixar de conversar, não tenho ódio, mas me decepciona um pouco, né? Porque você pensa, às vezes abrir mão, fazer alguns sacrifícios também é ato político e necessário. Não deixa de ser uma forma de luta, né? Outro cancelamento que pra mim é devido são famosos que tiveram falas ou ações muito absurdas, como aquele o ator, não lembro o nome agora, do House of Cards, que foi acusado de assédio. Alguns cantores aqui no Brasil, por exemplo, um da dupla sertaneja foi acusado de bater na mulher, depois ainda fez vídeo debochando. É óbvio que pessoas assim tem mais é que ser canceladas mesmo, não tem que ter mais espaço na mídia, porque elas têm que ter uma punição que seja um exemplo para que outras pessoas não repitam a mesma tipo de atitude. Basicamente, quase tudo que eu falei aqui hoje vão ter
ganchos que podem ser abertos. Todo mundo erra, todo mundo acerta. A diferença é, uns têm conserto, outros não. Então é isso, espero que tenham gostado. Comentem aqui comigo o que vocês acharam. Se tiverem gostado, curtem, compartilhem, se me motiva a fazer mais, porque sei que vocês estão gostando. Deixo aí essas várias reflexões pra vocês. E é isso, um beijo e até a próxima.